Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar para nessa hora, você aí na sua casa, onde você estiver, pegue a palavra de Deus, pegue aí a sua Bíblia, para nós entrarmos agora na exposição das Santas Escrituras. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Enquanto você abre, estou me organizando aqui também. Hoje nós vamos estudar a respeito da terceira igreja na qual o livro de Apocalipse ele vem falar para o meu e para o seu coração. Nós vamos estudar hoje a respeito da igreja de Pérgamo. Amém? Grave comigo esse nome, a igreja de Pérgamo. Eu queria começar a ler com você aqui as escrituras a partir do versículo 12. Acompanhe comigo aí, onde você está. Versículo 12, o texto bíblico diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não me negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. Verso 14 comigo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15, outro sim. Também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Verso 16, portanto, arrependa-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 17, para nós encerrarmos, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu queria orar com você, só para lembrar, nós estamos aqui na exposição das cartas, que foram direcionadas às 7 igrejas aqui do Apocalipse. Vamos orar, coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, se você puder, feche os seus olhos. Jesus, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é o maná, o pão vivo, Pai, para as nossas vidas, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas e penetra no coração humano. Nós te clamamos mais uma vez nessa noite, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Pessoas, Pai, espalhadas pela Pedreira, por Belo Horizonte, por Minas Gerais, pelo Brasil, pelo mundo, que vão ter o contato com as Santas Escrituras, com a Tua palavra, Senhor Jesus, que não venha haver nessa noite nada dos nossos corações, nada do coração do pregador, mas que a Tua palavra venha prevalecer na exposição, que seja somente as Escrituras, que seja a revelação da Tua glória, do Teu trono, de quem o Senhor é. Fale conosco, Pai, nós precisamos, nós pedimos, nós clamamos, principalmente nesses dias, Pai, de tantos desafios, como também a igreja de Pérgamo vivia. É a nossa realidade em muitos momentos, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com você a respeito desse texto. Antes de tudo, nós não podemos esquecer que esse livro no qual nós estamos estudando, apenas essas cartas, vamos dizer assim, essas 7 cartas, é um livro que o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, e ele começou a ter revelações do trono de Deus para trazer essas palavras para mim e para o seu coração.
Algo que nós precisamos lembrar também, porque é muito diferente quando talvez uma pessoa, ela começa a ler as Santas Escrituras através do livro de Apocalipse. Não que esse livro cause um medo, não que esse livro venha nos amedrontar, porque em certos momentos nós estamos perdidos, nós precisamos temer sim a santa palavra de Deus, mas é a mesma realidade que nós encontramos com uma pintura, vamos dizer assim. Eu não sei se você sabe, mas um artista hoje muito conhecido, que é o Van Gogh, esse homem ele fazia pinturas de revelações, e na sua época mesmo, durante a sua vida, ele vendeu apenas um livro. Van Gogh vendeu apenas um quadro, ele vendeu apenas um quadro, porque as pessoas viam aquilo, ele fazia quadros de coisas futuras que iam acontecer, rabiscos muito diferentes, e as pessoas não acreditaram naquilo, mas hoje, os seus quadros são famosos, estão nas galerias de artes, nos países mais importantes, porque eles veem que é a realidade do contemporâneo, do que ia acontecer, que esse homem extraía através das telas. E da mesma forma, eu e você, quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos mesmo para a igreja de Pérgamo, olhamos para o Apocalipse, olhamos para Mateus 24, quando nós vemos algumas realidades que foram prenunciadas há mais de 2000 anos atrás, e nós falamos assim, isso já estava escrito. O que está escrito aqui, essa revelação de João para essa igreja, é o que Deus traz para os nossos corações. Enquanto nós estudamos as igrejas, nós vemos muitas coisas interessantes. As igrejas, elas têm umas características que o autor ele aponta aqui a respeito de um elogio, de uma crítica, de um aconselho, de uma promessa, que ele traz para que essas igrejas possam receber, e diante do texto, eu e você, nós vamos encontrar com essas realidades, que João ele descreve aqui para mim, para você, para nós nos identificarmos. Antes mais que nada, a realidade dessa igreja é uma proposta para que eu e você, nós olhamos para dentro de nós e pedimos ao Senhor Jesus Cristo que sonde os nossos corações e que vê em nós se há algum caminho mau e que Ele possa nos guiar pelo caminho eterno. Nós precisamos fazer essa oração constantemente. E o texto começa dizendo no verso 12, ao anjo da igreja. Essa recomendação, o livro de Apocalipse, nas cartas que ele traz para a gente, o início e o fim são praticamente, vamos dizer, os mesmos. O pastor Mateus, o pastor Gabriel, que esteve falando aqui já a respeito das duas primeiras igrejas, eles trouxeram essa realidade. Quem seria esse anjo? Esse anjo são homens, pastores, ministros, pessoas que tinham responsabilidades com a igreja do Senhor. E eu quero olhar isso de uma perspectiva um pouco diferente, talvez, do que foi apresentado. Porque quando ele chega trazendo essa realidade para o próprio pastor, para o próprio homem, nós precisamos compreender que nós, como os pastores, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade é para que o anjo da igreja, aquele pastor, aquele homem de Deus, ele trouxesse palavras de correção, palavras de exortação, palavras para que as pessoas pudessem ser encorajadas, falando a verdade. E nos nossos dias de hoje, alguns anjos, alguns pastores, alguns que também, isso significa um mensageiro, eles têm, infelizmente, colocado, vamos dizer assim, o pano. Hoje em nossos dias, pecado chama problema. Hoje em nossos dias, pecado, situações tão delicadas que não compete a um líder religioso, a um cristão, ao homem de Deus, estão sendo acobertados, estão sendo escondidos, e isso é muito triste. Muito triste, mas eu quero lembrar você que nós temos uma responsabilidade, e não ficará pedra sobre pedra, todas as coisas vão ser reveladas, todas as coisas que estão escondidas serão reveladas,
Nós precisamos lembrar dessa realidade. Então essa carta, a Pérgamo começa chamando aquele líder daquela igreja. Pérgamo era situada na Ásia Menor. As igrejas do Apocalipse eram situadas na Ásia Menor. Pérgamo era uma igreja, era uma cidade, que estava numa localização privilegiada, numa localização especial, vamos dizer assim talvez hoje, igual o estado de São Paulo, igual a capital de São Paulo, vamos dizer assim. Igual também a igreja de Corinto, onde tinha um porto, era um lugar de referências, um lugar onde passavam pessoas de várias nações, de várias etnias, de várias religiões, onde tinha um fluxo muito grande. Esse lugar era onde essa igreja estava situada. Pérgamo, na Ásia Menor. E o texto continua dizendo assim, no versículo 1, no 12 ainda continuando. Em Pérgamo escreve. Na Ásia Menor, Pérgamo, João está trazendo uma realidade para aquela igreja. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, uma realidade que nós temos aqui na Pedreira, nós não temos na matriz da Lagoinha, nós não temos na Lagoinha que está no Nepal, nós não temos na Lagoinha que está em outro lugar. São situações totalmente diferentes. Por que Deus não instruiu a João a escrever apenas uma carta e orientar todas as igrejas? Porque cada uma era uma realidade. Deus trata a igreja local, tratam as pessoas, a cultura, várias situações, mas a cultura, as pessoas, os pensamentos não estão acima da palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Isso não pode ser uma desculpa para nós adaptarmos a palavra de Deus a uma realidade. Não, Deus, porque aqui é tudo moderno. Aqui o homem trair a esposa é normal, a mulher trair o marido é normal. Aqui a prostituição, Senhor, é comum, é fonte de renda. Existem os profissionais do sexo aqui, o pastor tem que mentir, é comum. Não. A palavra de Deus, as escrituras, elas estão acima de tudo, acima de todos, acima de nós. E ela irá falar muitas vezes contra mim e contra você, contra o meu pecado e contra o seu pecado. Problema é se eu tivesse vindo para cá, para esse prédio hoje, para essa estrutura, e o meu pneu tivesse furado. Isso é um problema. Pecado é se eu tivesse vindo para cá, olhado para uma mulher e ter desejado. São coisas diferentes. Nós precisamos ter essa realidade de tratar pecado como pecado. Existem lugares que é até recomendado a não falar essas coisas. Mas não, querido, o Evangelho fala de pecado. Quem matou Jesus na cruz do Calvário foi o meu e foi o seu pecado. Não foi o seu problema, não foi a sua doença, não foi a minha doença, foi o nosso pecado. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos continuar. Próximo verso, continuação, do verso 12. Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha o que esse texto está dizendo. Quem está dizendo estas coisas é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o que significa isso? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que ele tem a espada afiada de 2 gumes, que divide juntas e medulas e penetra o coração humano. Essa é a palavra de Deus. E o que significa 2 gumes? 2 gumes é uma palavra dístomos também, do original, que é traduzida para nós hoje como 2 caminhos, 2 lados. Uma espada que corta. E essa espada corta para os 2 lados, trazendo qual realidade para nós? Existe 2 caminhos. Tudo que a humanidade, tudo que os homens inventam de parcialidade, de neutralidade, isso vai contra a palavra de Deus.
Vai contra. Vai contra, porque existe dois caminhos. O caminho da ira de Deus, no qual as pessoas vão ser condenadas ao inferno no último dia, no dia do julgamento. E o caminho também da graça de Deus, no qual aqueles que estavam em situação da ira, que foram libertos, foram livres do pecado, como diz Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas esse outro caminho, ele apresenta que Deus, com o amor que nos amou, nos deu vida. Esse é o outro caminho. Essa é a espada de dois gumes. Ela divide, não existe muro. Dizia já uma história, você está em cima do muro, o muro é de Satanás. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o inimigo de Deus. Só existem essas duas possibilidades. Ah, André, eu sou um simpatizante, eu me sinto tão aliviado ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir uns salmos. Eu não estou te proibindo isso, a palavra de Deus ela tem efeito, é para isso mesmo. Mas se nós estivermos do lado errado, nós vamos ser condenados à ira de Deus. Nosso Deus é um Deus irado. Nosso Deus é um Deus que se ira. Ira. Nosso Deus tem ira. Deus é amor, sim. Mas e a ira? A ira faz parte do amor de Deus, porque Deus não é injusto, Ele é justo. Deus não pode compactuar com nós vivemos uma vida de pecado, de pilantragem, de safadeza e passar a mão na nossa cabeça. Deus nos cobra, Deus nos ama a ponto de nos corrigir e nos dá a oportunidade de se arrepender. Enquanto há vida, há esperança. E você que está assistindo essa mensagem, que precisa se arrepender, nos chame no WhatsApp que vai aparecer aí. Mande uma mensagem no Instagram, nos ligue, nos procure, que nós queremos te apresentar o Evangelho que também salva, não somente condena. O Evangelho é um complexo de coisas. O homem caído, em pecado, longe de Deus, porque o primeiro Adão pecou, mas ele apresenta o segundo Adão, sem pecado, perfeito, santo, justo, fiel, no qual nos liberta, o qual nos transforma, o qual nos livra da condenação eterna. Essa é uma realidade bíblica. Vamos continuar, queridos. Está calor aqui, está esquentando aí na sua casa? Vamos lá, versículo 13 agora nós vamos dar continuidade. O versículo 13 ele diz assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha para você ver que interessante. João está trazendo aqui que o Senhor está falando que ele conhece o lugar onde Pérgamo habita. A cidade de Pérgamo era conhecida como uma cidade que tinha o trono de Satanás. Imagina o quão terrível era isso. Imagina. Algumas cidades do nosso país, não sei se eu posso dizer todas, mas também tem sido o trono de Satanás, fazendo festas que adoram a outros deuses, matando pessoas injustamente, fazendo tantas situações que desagradam a Deus, e essas coisas vão ser pesadas no juízo final. Homens, políticos, vereadores, pastores também, pessoas da administração pública, que roubam, que matam. Existem muitos assassinos que estão vestindo terno e gravata, mas existe também aqueles que estão com as armas nas mãos. Tem sido feito tantas coisas que têm desagradado a Deus, afligindo os mandamentos de Deus. Não matarás, eles matam. Não furtarás, eles furtam. Não cobiçam, eles cobiçam. Terá somente um Deus, eles têm vários deuses, politeístas. O Senhor, Ele conhecia o lugar onde Pérgamo estava. O lugar onde era um altar, o texto bíblico diz, trono de Satanás.
E o que o texto ele quer dizer isso nessa realidade? Aquela cidade, não sei se você sabe, é uma das primeiras cidades que foram fazer um culto ao homem, um culto a César, o imperador. Eles cultuavam aquela realeza, aquela pessoa que representava o império. Então tinha um culto a César, o imperador. Idolatria, trono de Satanás. E hoje em nosso país, nós temos pessoas que adoram um partido político, adoram a direita, adoram a esquerda, adoram o fulano de tal, o ciclano, ficam se debatendo nas redes sociais. Não estou falando que nós devemos apontar o nosso ponto de vista, mas deixa eu te dizer, assim como César, nenhum político, nenhum imperador, nenhum homem tem o poder para mudar o destino da nossa nação. Só o Senhor Jesus, que foi morto, crucificado, tem o poder para nos salvar do mal que nós somos, do mal que existe em nosso coração. Essa é uma realidade. Não existe nenhuma autoridade. Não estou falando que nós não devemos respeitar, que nós não devemos honrar, que nós não devemos seguir as leis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há salvação somente em Senhor Jesus. O seu partido não vai te salvar. O presidente não vai nos salvar. O ministro não vai nos salvar. O deputado não vai nos salvar. Eles têm obrigação de fazer a parte deles para que o país vá bem. Essa é a responsabilidade deles. Quem veio para salvar o homem do pecado, para transformar o homem, foi Jesus Cristo. Não foi o pastor. Foi Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o ungido, o escolhido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então, o primeiro ponto, porque essa cidade era conhecida como trono de Satanás, porque eles faziam culto ao imperador César. E os historiadores dizem que possivelmente também existiu uma adoração ao deus da mitologia grega que se chama Zeus. Zeus, o deus da mitologia grega. Aquelas pessoas adoravam também a esse deus. Prestava culto a ele, honra a ele, se apresentava com sacrifícios a Zeus, a um deus do conto da mitologia grega, na qual nós conhecemos. Essas pessoas faziam isso, e aquele lugar era trono de Satanás. Aquela cidade, Pérgamo. E vamos continuar ainda nesse texto. O terceiro ponto que eu quero te apresentar também. Existia um deus naquela cidade que chamava Esculápio. Esse deus era conhecido também como o deus da cura. Então várias pessoas faziam caravanas, iam para a cidade de Pérgamo, para buscar ali uma cura através dessa divindade, através desse homem que se dizia Deus. Será que isso acontece nos nossos dias de hoje? Nós temos cidades no Brasil, Trindade, Aparecida, cidades históricas, lugares que têm águas termais, que eles dão poder à cura, e pessoas mudam para aqueles lugares, fazem acampamentos, fazem promessas para esse Deus, por causa de curas, por causa de situações familiares. E nós estamos praticamente igual à igreja de Pérgamo, adorando um homem, um presidente, adorando deuses da mitologia grega, adorando deuses, homens que se dizem que curam. Quem tem o poder do Todo-Poderoso é Deus. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus batiza. Só Deus tem poder, só Deus pode transformar a realidade humana. Só o Senhor pode nos salvar. Não existe Deus como o nosso Deus. E vamos continuar. Continuando no versículo 13, ele diz assim: e que conservas o meu nome, e não negaste minha fé.
Aqui começa agora, para a igreja de Pérgamo, um elogio. Como disse, essa carta de Pérgamo e também as outras cartas, ela tem um elogio. O elogio que essa igreja recebe é um elogio que a igreja permanece na fé. É uma igreja que conserva o nome de Cristo e não nega a fé de quem eles são. Você imagina, você morando numa capital, você morando num lugar boêmio, você morando, tem países na Europa, talvez lugares, o próprio estado, infelizmente, do Rio de Janeiro, onde se celebra o carnaval, tantas coisas, Belo Horizonte também, existem áreas assim, você no meio disso tudo, e o próprio Deus proclamar e falar que você tem sido fiel. É muito lindo ver esse ponto positivo dessa igreja. A igreja que estava numa cidade que é conhecida como trono de Satanás, onde tem tantas coisas, onde eles adoram homens, onde eles adoram uma autoridade do império, onde eles adoram um homem que diz que cura, que tem essas promessas, e eles dizem: você permanecem com a sua fé, vocês têm sido fiéis ao meu nome. É muito lindo quando nós olhamos para isso, e o texto está dizendo isso, porque eles eram perseguidos, eles eram maltratados, e eles continuavam sendo fiéis. Isso é lindo, que eu e você, nós precisamos aprender com eles. Esse é um ponto positivo, no qual nós precisamos guardar da igreja de Pérgamo. Permaneça fiel, vá até o fim, ande mais 1 milha, ande mais 2 milhas, Deus há de nos sustentar, Deus há de nos fortalecer, Deus há de nos guardar diante dessa pandemia, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Ainda que aconteça algo de horrível no nosso país, algo comigo, algo com você, já está acontecendo na nação, Deus continua no trono, Deus não perdeu o controle das situações, Deus não está perdido, talvez como eu e você, preocupado com as contas. Deus já sabe do resultado final. A palavra nos garante que Deus triunfou sobre o pecado, triunfou sobre as dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Vamos continuar, e o texto continua, ele diz assim: ainda nos dias de Antipas. Esse Antipas, ele é mencionado na Bíblia somente nesse texto. Nós não temos muitas informações deste Antipas, mas nos dias de Antipas, aonde havia perseguição, Antipas foi um mártir, foi um homem que foi morto por causa da sua fé, foi um homem que não negou a sua fé diante das situações daquela cidade. Esse homem é pego como exemplo para ser apresentado a mim e a você, porque nos dias de Antipas foram dias difíceis, foram dias no qual aquele homem não negou a sua fé. Aquele homem, ele não abandonou a cruz de Cristo por causa da pressão, por causa dos opressores, por causa talvez da fome, da nudez, da dificuldade, porque nem espada, nem fome, nem nudez, nem dificuldade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos continuar. Minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi morto, onde Satanás habitava, o trono de Satanás. Antipas foi morto em Pérgamo. Mediante as realidades, mediante as perseguições, mediante as dificuldades, aquele homem foi morto. Aquele homem foi um mártir. Aquele homem foi pego e mataram ele, mas não tiraram daquele homem
a fé que ele tinha no Senhor Jesus. Aquele homem, ele não negou a palavra, ele não negou o Pai, ele não negou o Filho, ele não negou o Espírito Santo, ele permaneceu firme em Jesus. E vamos continuar. O verso 14 diz assim, ó: tendo todavia contra ti algumas coisas. Agora aqui, Deus ele começa a apontar para aquela igreja as críticas daquela igreja. Olha, vocês têm algo muito bom. Vocês estão habitando onde Satanás tem o seu trono. Vocês têm perseverado nos dias de Antipas, nos dias de dificuldade, nos dias de perseguição. Vocês não têm abandonado a minha fé. Mas, ei, deixa eu te falar algo. Tenho, porém, contra ti algo. Deus é sincero. Deus, ele é fiel. Ele não vai passar a mão na cabeça. Olha, você já tem, meu querido, perseverado demais. Você tem sido fiel demais. Tá bom. Não. Essas coisas são positivas. Mas eu tenho algo contra ti. Tenho algumas coisas contra vocês, igreja de Pérgamo. Imagina Deus apontando para mim e para você, nos colocando na parede falando: ei, Lagoinha Pedreira, ei, igreja brasileira, tenho porém algo contra vocês. Eu tenho coisas para dizer contra vocês. Vocês estão falhando em alguns procedimentos. E eu creio que nós precisamos dessa verdade de Deus, porque nós ainda somos pecadores. Nós não somos uma igreja perfeita, nós não somos um povo perfeito, nós somos um povo escolhido por Deus, que nós estamos numa redenção, num plano, numa caminhada, que nós vamos chegar a essa estatura do varão perfeito, e o nosso corpo vai ser glorificado, e nós não vamos ter mais pecados. Essa é a verdade. Nós precisamos crer nisso. E olha para você ver o que ele começa a dizer aqui no verso 14. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Olha o que ele vem trazer para a gente. Olha, essas aqui são as coisas que Deus tem contra eles, as coisas que eles estão fazendo. Vocês estão amando as coisas de Balaão, as coisas também de Balaque. Vocês estão junto com essas pessoas, fazendo as mesmas coisas, cometendo o mesmo pecado, cometendo as mesmas falhas, cometendo os mesmos erros. Esses homens se prostituíam. Se você olhar, se você pegar depois a narrativa bíblica, em Números 25:1, você vai ver o que Baal Peor praticava. Sabe o que aconteceu em Números 25, a narrativa que o texto conta? Que esses homens os israelitas começaram a fazer alianças com o povo de Moabe. Eles fizeram alianças com o povo de Moabe, no qual Deus, diante da sua ira, eu disse, Deus é um Deus irado, que não brinca com o pecado, não compactua com o pecado. Deus é um Deus santo, um Deus de justiça. E Deus manda matar todos os homens da tribo de Israel que tinham feito pacto com o povo de Moabe. Manda eliminar essas pessoas. Até que um homem, Finéias, se eu não me engano, ele atravessa um israelita e uma mulher com a lança, e a praga sobre aquele povo ali cessa, acaba por causa do pecado, e as coisas continuam. Deus se ira com o pecado. Se Deus nos instruiu não compactuar com certas pessoas, não entrar num julgo desigual, é para nós seguirmos a orientação de Deus, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é fiel, Deus se ira.
ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Nós temos um Deus que ama, nós temos um Deus perfeito, mas nós temos um Deus que é justo. Senão ele estaria contrariando um dos caráteres dele, que é justiça. Deus diz não, Deus corrige, Deus põe em disciplina. Deus autorizou que esses homens morressem por causa do pecado deles. Ah, André, mas não é assim não. É assim. Diante do povo de Israel nós vemos isso. Nós vemos algumas matanças que não foi Deus, porque Deus, como diz em Tiago, ele não tenta a ninguém. Mas existem coisas, assim como aconteceu na vida de Jó, que pessoas morreram, mas o nome de Deus foi ainda mais e mais glorificado. Vamos continuar. O verso 14 continua dizendo assim, ainda: para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Esses ídolos eram os ídolos muitos conhecidos, né? Os ídolos lá dos moabitas, muitas outras situações que nós temos também, que nós vemos alguns ídolos talvez que sejam de gessos, né? Outras situações, mas nós também temos os ídolos, vamos dizer, contemporâneos. Que ídolos são esses? O nosso bem-estar, o nosso trabalho, o nosso coração, como diz o Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é propício a fabricar deuses, meu e o seu coração. Seu ídolo pode ser seu filho, seu ídolo pode ser o seu casamento, seu ídolo pode ser as redes sociais, seu ídolo pode ser o seu relacionamento, o meu relacionamento. Se ele estiver no lugar de Deus. O que é um ídolo, André? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Um ídolo é algo que nós valorizamos onde ele não deveria estar, no centro do nosso coração. Como que eu identifico isso? Ponto simples. Quanto tempo você tem se dedicado à oração, à palavra, à comunhão? Qual foi a última vez que você participou de um sacramento? Que você ceiou, que você ofertou, que você teve comunhão? É lógico que esses dias têm sido difíceis de se juntar, mas para quem você tem ligado? A sua TV, ela está ligada mais no Netflix, no Amazon Prime, no Globoplay, lá, nas séries? Ou você está vendo mensagens que te edificam? Também, não estou falando que é pecado fazer essas coisas, mas se nessa quarentena o nosso coração tem se voltado para isso, existe um ídolo no nosso coração. Nós precisamos rever isso. Qual que é o seu ídolo? Atividade física? Qual que é o seu ídolo? Comer? E você está falando que você é gastrônomo? Come demais? É gula? É o desejo dos olhos? É a soberba da vida? Qual é o nosso ídolo? Uma pergunta para nós nessa noite. Ídolos, deuses falsos que nós fabricamos. Nós fabricamos. Tem coisas que são boas, tem coisas que são legítimas. Deus não abomina a situação usada, sendo experimentada, sendo, vamos dizer assim, né, comercializada ou degustada da forma correta. O problema é quando o nosso coração se volta para isso. Precisa ter um equilíbrio. Porque precisa existir um Deus. Você sabia que a psicologia, ela comprova que existe um buraco dentro do homem, que ele é do tamanho de Deus? E às vezes nós ocupamos esse buraco com Deus falso, com Deus errado, com o Deus que não é o verdadeiro Deus. Vamos continuar agora. Versículo 15. Ele começa a dizer assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Sabe o que esses homens faziam? Os nicolaítas, possivelmente essa seita, vamos dizer assim, é uma seita de Nicolau, que no livro de Atos capítulo 6, existia um discípulo
né, um homem que seguia a Cristo ali também, junto com os outros demais discípulos, os cristãos da igreja primitiva, e possivelmente os historiadores dizem que Nicolau, ele começou a fazer isso, por isso vem do nome Nicolaíta. Então, esses homens, eles também experimentavam dessas coisas, parecida com umas coisas de Baal. Esses homens, eles amavam a prostituição. Esses homens, eles amavam também a idolatria. Esses homens amavam coisas que entristecem a Deus, praticavam coisas. E como nós vemos isso nos nossos dias, não talvez nós temos diretamente nicolaítas, mas nós temos humanistas, pessoas que têm batido no peito e dizendo que eles são iguais a Deus. Ei, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas nós não temos o poder de ser igual a um ser perfeito. Nós não temos o poder de ser igual a um ser poderoso, de estar pareado no mesmo nível, porque senão nós nos tornaríamos deuses, e eu e você, nós não somos Deus, sabe por quê? Porque uma pandemia igual a essa, tem nos desestruturado, uma pandemia igual a essa que tem acontecendo, tem afligido o nosso coração, nos deixado preocupado. Você acha que Deus está preocupado com o coronavírus? Isso não é uma novidade para Deus, porque Ele já está em 2050, Ele já está na consumação do século. Deus não é preso ao tempo igual a eu e você. Deus, Ele transita na eternidade. Ao mesmo tempo que Ele pode voltar, Ele pode assumir o futuro e controlar o presente. Esse é o Deus no qual nós servimos. Esse é o Deus, e nós não somos iguais a Deus. Nós não estamos no mesmo nível, nós somos pecadores, redimidos por causa de Deus, pela graça de Deus. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, não teve a necessidade de ser redimido, porque Ele é o Filho legítimo, vamos dizer assim, o primogênito do Pai. Ele nos dá a oportunidade de ser inseridos nessa família, e temos muitos irmãos. Essa é a verdade. Nós não somos iguais, nós somos filhos de Deus. E quem é salvo? Sabe por quê? Porque tem um tanto de gente, como tinha na igreja de Pérgamo, que está no nosso meio, que levanta a mão e dá glória a Deus, que dá aleluia, que rodopia, que é joio. O joio está junto com o trigo, mas vai chegar o dia que a foice vai passar, e o joio vai cair, e o trigo vai permanecer de pé. Vai chegar o dia. Nós, como pastores, nós temos que pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem várias funções, mas uma das funções é salvar, é apresentar a graça, é redimir, é restaurar, é apresentar a boa notícia. Mas a outra função também é condenar, só afirmar o que aquela pessoa já teria. Ah, André, mas eu participo do círculo de oração. Judas era discípulo de Jesus e foi entregue a um plano de redenção para vender por moedas de prata o Filho de Deus. E não foi por causa de Judas que Jesus morreu. Ele estava num plano, foi Jesus que se entregou, porque ele já sabia, porque ele deu um beijo nele. Você lembra? Não foi novidade para Cristo. Já existia um plano anunciado. Judas, ele participou desse plano para glorificar a Deus. Até as pessoas que vão ser condenadas fazem parte de um plano para exaltar o Filho de Deus. Vamos continuar. Versículo 16 diz assim: portanto, arrependa-te. Olha para você ver, começa já a fechar aqui essa carta, a igreja de Pérgamo, com uma oportunidade. Oportunidade. Querido, existem pessoas que cometem o que nós chamamos na teologia também, como o pecado imperdoável. Existem pessoas que não vão ter perdão por causa de um pecado, o pecado imperdoável. Leia sobre isso.
Mas existe uma proposta na qual Deus apresenta que cabe o arrependimento. O arrependimento não é quando eu e você nós choramos somente. Nós podemos chorar quando nós arrependemos. O arrependimento não é somente quando nós nos batizamos, quando nós nos tornamos, vamos dizer, evangélicos ou crente. O arrependimento, como dizem Romanos, é quando nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando nós mudamos de rota. Eu estou indo na direção dessa câmera e eu mudo de repentemente para essa e só sigo essa direção. Isso é arrependimento. Sigo para essa câmera. Isso é arrependimento. Eu sigo nessa direção sem olhar para outra direção. Você não volta mais atrás, você está contrito, você foi convencido pelo Espírito Santo. O arrependimento não é algo da força do nosso braço, é um convencimento do Espírito Santo em nossos corações. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, nós só conseguimos fazer isso através do Filho de Deus. Através do Filho de Deus, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através dele nós conseguimos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, das nossas dores, do quão mal eu e você nós somos. O arrependimento ele traz essa realidade para mim e para você. Arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando o Espírito Santo nos transforma e a gente muda. Porque existem pessoas usando uma graça que não foi de graça, de forma barata, que está se tornando uma desgraça, dizendo que não existe arrependimento para o cristão. Nós não somos bons ao ponto de não precisar de nos arrependermos. Arrependimento é como um remédio contínuo, no qual nós temos que tomar diariamente. Porque aquilo que nós queremos fazer, às vezes não é aquilo que nós estamos fazendo. Precisamos nos arrepender hoje, amanhã. Jó, o servo Jó, fiel, homem justo, ele se sacrificava pelos seus filhos, pelos pecados que eles já iam cometer. Jó tinha conhecimento da depravação dos seus filhos. Ah, André, é tão pequenininho, é tão bonitinho, não pode ter pecado. O Salmo 51 diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores por natureza, mas nós temos o segundo Adão, que nos torna um santo pela graça imerecida. Nós temos o segundo Adão, e glória a Deus por isso. Vamos continuar. Ele continua dizendo assim ainda, versículo 16: e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Ele está dizendo assim para aquela igreja de Pérgamo: ei, se vocês não se arrependerem, eu vou vir a vocês de forma rápida, eu vou vir como espada da minha boca. O que é a espada? A palavra. Ele vem com condenação para quem não se arrepende. Ah, mas eu não sabia da existência de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, no livro de Romanos diz que nós somos indesculpáveis, porque existe um design inteligente, existe um Deus que é soberano, que é poderoso, que constituiu todas as coisas. Ou você acha que esse sol que nasceu pela manhã foi consequência de um átomo que explodiu? Ou você acha que esse organismo aqui, essa pessoa que está falando com você, que tem um rim, que tem paladar, que tem olfato, que tem tato, que tem audição, que tem visão, que caminha, que tem células, que tem sangue correndo nas veias, que tem um coração que é como uma bomba, que bombeia o sangue para o cérebro, para que tenha oxigênio. Você acha que isso é algo natural? Isso só poderia ser invenção de um Deus poderoso, criação de um Deus que cria, de um Deus que disse: ei, haja as folhagens, agora as águas se separam da terra seca, agora eu vou aqui
preparar, eu vou fazer o homem. Do pó da terra eu vou formar o homem. Agora eu vou formar a sua companheira, porque o homem está só. E tira ali do homem uma parte, faz aquele homem adormecer. Ei, quem poderia fazer isso é só um Deus poderoso. Só um Deus lindo, maravilhoso, justo, fiel, santo. Não existe ninguém se comparado ao nosso Deus. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, tem coisas que a ciência, que o próprio Deus também criou, explica. Mas tem coisas que é mistério de Deus. Nosso Deus também é um Deus de mistérios. É conhecimento demais. Quem foi que compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, como diz o livro de Romanos? Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Ninguém consegue ter o nível da mente de Deus. Por isso, você e eu, nós não somos iguais a ele. Somos imagem e semelhança dele. Tudo que nós temos de bom é dele. O que nós cometemos de mal é nosso, do nosso homem pecaminoso. Como diz Martinho Lutero, o homem que eu sepultei no batismo, ele tenta ressuscitar todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, o velho homem quer se revestir em você e fazer você e eu nós praticarmos coisas horríveis. Mas nós temos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo, como diz o livro de Efésios. E nós temos o fruto do Espírito. Vamos continuar, queridos. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. As cartas do Apocalipse, ela termina com essa proclamação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito lindo porque no livro de Mateus, nós temos essa realidade também na parábola do semeador, né? Como diz assim, bom entendedor entenderá o que eu estou dizendo. Porque existem pessoas que estavam ali, que receberam essa palavra, que recebem essa palavra, ela não consegue compreender a beleza dessa palavra, porque os ouvidos estão tampados, os olhos estão fechados, e o coração está petrificado ainda. Havendo arrependimento, muitas podem ser transformadas, e é uma ação divina, de convencimento do Espírito Santo. Então ele está dizendo, quem tem espírito para ouvir, ouça. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. André, o que é esse maná? Nós temos 3 interpretações para esse maná. Nós temos uma interpretação que essas pessoas, os israelitas, eles acreditavam que o maná escondido seria quando o Messias voltasse. Ele iria trazer o maná para aquelas pessoas. Se você não sabe, maná, ele significa pão, e a Bíblia diz que aquele pão, né, tinha um frescor como de azeite, no qual ele descia do céu. O povo estava peregrinando pelo deserto, e o maná descia com as codornizes, com as carnes, né, depois providenciava água. Estou com frio, tem fogo. O sol está estralando na muleira, eu coloco a nuvem também. Esse é o Deus. E esse maná escondido, o primeiro ponto é esse, que eles acreditavam isso. O segundo ponto, porque no tabernáculo, na arca da aliança, ela tinha também o maná. E essas pessoas acreditavam que o maná que estava lá seria o maná escondido. Eles acreditavam, eles criam que possivelmente seria isso daqui que o texto estava falando. E alguns historiadores também eles consideram que o maná escondido seria o sacramento da ceia, no qual nós partilhamos do pão e do cálice. Hoje nós fazemos isso de forma representativa, mas Jesus constantemente ele sentava com os seus discípulos e ceiava. Constantemente ele diz, fazer isso em memória de mim. E vamos continuar o texto.
ele continua assim: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Olha para você ver que lindo. No mundo antigo, existia uma forma de convidar as pessoas. Eles usavam muito pedras. Eles tinham pedras brancas, no qual eles faziam o quê? Eles pegavam essa pedra branca e enviavam para as pessoas como ingresso de um banquete. Olha, está aqui, obrigado, Caio. Olha, está aqui uma pedrinha branca como ingresso do banquete. E esse texto então está querendo trazer o que para mim e para você hoje? Você que permanece fiel, a igreja de Pérgamo, você vai receber uma pedrinha branca para participar do banquete celestial. É o ingresso que você recebe, vamos dizer assim, simbolicamente hoje, no qual uma pedrinha que você está sendo convidado para o banquete. Então ele está fazendo aqui o quê? Uma promessa. Ei, você vai receber uma pedrinha branca. Você vai receber o maná escondido. Para você receber isso como o quê? Como uma promessa, como uma dádiva. Porque Deus te sustentou para você perseverar até aqui. Se você está aqui até hoje, não é porque você é bom. Não é porque Deus olhou e falou assim: ah, que bonitinho, né? Eu, coitado, deixa eu salvar ele. Não, Deus te escolheu. E quem vai te sustentar até o último dia vai ser Deus. André, o que eu tenho que fazer? Recebe a graça de Deus. Leia a palavra. Obedeça os seus mandamentos. Ah, mas isso que me salva? Não. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que o homem não se glorie. A salvação é pela graça. Ah, mas para me manter então a minha força? Não. Deus vai te sustentar. Deus vai fazer você perseverar. Deus vai te ajudar. Porque Deus sabe todos os caminhos. Deus, Ele é fiel para nos ajudar até o último dia. Deus é poderoso. Deus é fiel para nos ajudar. E vamos continuar. E o texto, nós estamos quase encerrando, queridos. O texto continua assim, ó. E lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Atos, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim, que o nome de Jesus, o nome do Senhor, está sobre todo nome, no qual todos os homens são salvos, a saber, Jesus Cristo. O novo nome não é para você. O novo nome é no qual nós vamos compreender a salvação, porque essa salvação, ela está no nome de Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais lindo, não há nome mais santo. Jesus. Diga aí onde você está: Jesus, o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. O Cordeiro de Deus, Jesus. Ele é o nosso Salvador. E vamos continuar aqui. Para a gente encerrar, diz assim, ó: o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqueles que não são, eles não vão compreender. Mas quando você recebe esse nome de Jesus sobre a sua vida, todas as coisas que passaram, todos os seus pecados foram perdoados, eis que tudo se fez novo. Nós temos a gratidão no nome de Jesus, que é poderoso. Só Jesus pode salvar do mal que eu e que você nós somos. Só Jesus nos resgata do império das trevas e nos transporta para a luz. Só o Senhor poderoso. Curva a sua cabeça aí na sua casa. Eu queria orar com você nessa hora, onde você está. Jesus, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos, talvez, com várias identificações com a igreja de Pérgamo. E glória a Deus, porque nós temos o arrependimento, a remissão dos pecados. Nos faça arrepender nessa noite, Pai. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Tem misericórdia, Pai, dos nossos governantes, do presidente. Senhor, tem misericórdia dos prefeitos, dos profissionais de saúde, de tantas pessoas que estão sofrendo nesse dia, o morador aqui da Pedreira, como o morador de todos os bairros de Belo Horizonte, mas que nós possamos arrepender dos nossos pecados, porque se nós morrermos por causa dessa pandemia, nós vamos se encontrar contigo, mas se nós morrermos sem nos arrepender, nós teremos um lugar de condenação, porque a tua palavra é como espada de dois gumes, que divide juntas e medulas, Deus, que atravessa, que alcança o escondido das nossas almas,